Começa mais um Conversa Paralela, o seu podcast da Brasil Paralelo. Boa noite, querido Arthur Moura. Boa noite, Lara Brenner. Nossa, que entusiasmo, né? Você está muito animada. É maravilhoso. Não, eu também estou muito animado. Muito bom poder trazê-lo aqui. Um convidado que nós já queríamos trazer há um tempão. Já falávamos de trazer há um tempão. Já estava na nossa lista. E já estava na nossa lista. E volta e meia acontecia alguma coisa que não dava e isso só fez crescer a ansiedade. De quem estamos falando? Conte para nós. Estamos falando de Rodrigo Gurgel. Querido professor Rodrigo Gurgel, que é crítico literário, professor de literatura e escrita criativa e autor de 5 livros. Bem-vindo, professor. Muito obrigado, Lara, muito obrigado. É um prazer estar aqui com vocês, uma alegria muito grande e uma honra mesmo. Alegria o programa toda de nossa. vocês é famosíssimo, né? Coisa boa. Vai ficar mais famoso agora. Ah, não é bom, não? ótimo. Eu tenho Furar certeza. várias bolhas agora. Eu tenho certeza de que há pessoas no chat agora falando assim, ó, mas finalmente vocês levaram o professor Rodrigo muito Gurgel, obrigado, né? muito Tudo a obrigado. ver conosco. Coisa boa. Você e o Arthur são pessoas ótimas, excelentes. O senhor que é. O programa Muito de bom vocês é recebê-lo. um sucesso, né? Coisa boa. Professor, o senhor é professor de literatura Sim. e escrita criativa. E eu pergunto para o senhor, por que a gente precisa dessas duas coisas? Eu sou pessoa comum, acordo, vou para o meu trabalho, eu sou, sei lá, vendedora de uma banquinha de revista. Por que é que eu preciso de literatura e por que é que eu preciso de escrita? Seja criativa, seja uma escrita não criativa, digamos assim. Olha, então veja, em primeiro lugar, né? Quer dizer, por que você precisa de literatura? Porque a nossa realidade, por mais complexa que ela seja, quer dizer, o nosso dia a dia, o nosso cotidiano, a vida que a gente tem no nosso dia a dia, ela nunca vai conseguir dar conta de todas as experiências possíveis que um ser humano pode ter, né? Quer dizer, nós vamos estar sempre limitados ali àquele microcosmo em que a gente vive, né? Então, assim, por mais rico que seja esse microcosmo, por mais experiências que você tenha, você nunca vai conseguir, por exemplo, sei lá, saber o que é uma viagem interestelar, você nunca vai conseguir saber o que é viajar num navio de piratas, você nunca vai conseguir saber uma viagem num submarino, que é viver em outro tempo. o que é viver em outro... Exatamente. Então, a literatura, o que ela faz? Ela te dá tudo isso. Agora, ela te dá tudo isso e muito mais, não como uma forma de escape da realidade, não como uma maneira de você fugir do seu cotidiano, da sua realidade, não. Mas alimentando a sua imaginação para que, por meio dessas experiências que você tem, através da leitura, você possa viver melhor a sua realidade, o seu dia a dia. E também, quando acontecerem coisas extraordinárias, porque podem acontecer, né? Afinal de contas, viver é viver em perigo, né? Essa né? O inesperado, a possibilidade do inesperado está sempre presente. Quando esses fatos surgirem, você também vai estar mais preparado para enfrentá-los, né? Ou para entendê-los, muitas exatamente, vezes. ou para entendê-los, né? Por exemplo, você é jovem, né? E nunca conviveu, por exemplo, com alguém da sua família gravemente doente, né? Ou que passou por uma prisão, ou que passou por um drama terrível, né? Enfim, ou você nunca viu a morte de perto, né? Então, quer dizer, antes que você tenha que viver essas situações extremas que muitas vezes a vida coloca diante de nós, né? Quase sempre, né? A literatura vai te mostrar tudo isso. E quando essas coisas acontecerem, você vai estar muito mais preparado para Vai ser mais tão novidade, né? Exatamente. Exato. E a escrita? E a escrita, o que acontece? Quando você escreve... Bom, então tem duas coisas que se confundem aí. Quer dizer, ao acumular um número de experiências muito maior do que aquele que você teria no seu cotidiano, isso faz com que você também pense mais a respeito da sua própria vida, né? Que você reflita mais a respeito de quem você é, da sua relação com o mundo, com a realidade, através da leitura. Com a escrita é a mesma coisa.
Ela complementa o exercício da leitura. Por quê? Porque você pensa melhor quando você escreve. Sem dúvida. Quer dizer, quando você está escrevendo, você elabora o seu pensamento de uma maneira completamente diferente do que quando você está sentado na poltrona da sua casa e pensando num problema que você precisa resolver. Quando você coloca no papel. Quando você coloca no papel, tudo muda. Tá? Quer dizer, a dimensão da escrita faz com que você veja as coisas de uma maneira completamente nova. Mais claro, assim? Fica, Mais claro, você tem mais clareza nítido, das coisas. Você começa a perceber pormenores que antes você não conseguia perceber. Então, ela também é um exercício que funciona em termos de autoconhecimento. Né? Então, por exemplo, quando eu falo de escrita, a pessoa ela não precisa ser um autor de best-seller. Ela não precisa ser um Dostoiévski, ela não precisa ser um Machado de Assis. Não. Vamos supor assim, aquela senhora que hoje, com 80 anos de idade, mantém um diário. Né? E nesse diário, então, ela coloca as suas experiências de todos os dias, contando as coisas do dia a dia dela. Coisas ordinárias. Ela foi ao supermercado, o dono lá da barraca de não sei o que, de peixe, na feira com quem ela conversa há 30 anos, né? A experiência do nascimento dos netos, a perda do esposo há 10 anos, e ela vai gravando tudo isso ali com absoluta sinceridade, porque ela sabe que ali ela pode falar sem nenhuma censura. Né? Ali ela está livre para expressar o que ela realmente pensa. Bom, esse exercício é um exercício magnífico. Por quê? Porque faz com que a autoconsciência dela se amplie. Né? Quer dizer, e de vez em quando o que vai acontecer? Ela vai reler tudo o que ela escreveu. E ela vai reencontrar fatos que ela viveu há 10, há 20 anos. E ela vai começar a perceber, então, o quanto ela mudou, o quanto a vida dela mudou, né? O quanto ela melhorou, o quanto ela evoluiu. Né? Então, assim, a escrita te dá essa capacidade de autoconsciência. Né? E, é claro, você também pode criar beleza, né? Você pode criar arte. E o magnífico é que, assim, você pode criar arte de uma forma absolutamente democrática. Por quê? Porque você não precisa aprender um código novo para se expressar. Como acontece na pintura, na arquitetura, na música, em que você tem que dominar uma outra linguagem diferente. Né? Você precisa saber lidar com os pincéis, com as tintas, você precisa ter técnicas. Né? Quer dizer, a escultura é a mesma coisa. Né? A música, então, nem se fala. Né? Quer dizer, você precisa saber composição, conseguir imaginar, né? Quer dizer, como é que o som vai acontecer, vai se concretizar, né? Apenas anotando ali na pauta. Né? Agora, a escrita não. A escrita não, porque assim, você usa a linguagem, você usa aquilo que você aprendeu na escola. É universal. É universal. É a arte mais democrática que existe. Mas qualquer um pode ser um escritor, professor? Qualquer um pode ser um escritor. Agora, veja, não estou dizendo que todos serão famosos. Não estou dizendo que todos serão absolutamente geniais, como um Tolstói, por exemplo, ou como um Shakespeare. Né? Mas todos podem chegar a ser. Né? Primeiro, por causa disso, porque a escrita é absolutamente democrática. E segundo, por quê? Porque, ainda que a gente não perceba, existe dentro de nós uma parcela de genialidade. Em todo mundo existe. Tá? Só que essa parcela ela fica escondida, ela fica como que censurada. Né? Então, há técnicas para você fazer o quê? Para você acabar com essa censura, né? Provisoriamente, liberar essa parte genial que você tem, para colocar ela no papel, e depois, então, com a ajuda do censor que todo mundo tem, e que você tinha silenciado, corrigir o seu texto e transformar ele em algo legível, em algo compreensível, em algo belo. Né? Assim, o que eu digo para os meus alunos, né, e é uma imagem universal, a gente precisa entender o nosso cérebro como se ele fosse uma casa com 2 espaços. Né? Na parte de cima da casa, uma espécie de um sótão,
tem lá um alçapão, né, no chão. E em cima desse alçapão está fechado com um cadeado enorme. E em cima desse alçapão tem um anão, tá? Mas não é um anão da Branca de Neve. É um duende mesmo, daqueles de nariz torto, né? Aquela coisa horrível. Figura grotesca. É uma figura grotesca. Ele está lá sentado no alçapão, sentado em cima da porta do alçapão. E de vez em quando vem uma coisa que está ali debaixo, presa, e começa a esmurrar o alçapão querendo sair, né? Esse ser que vive lá dentro é um gigante, né? Assim, 500 vezes maior que o anão. Mas ele não consegue sair, porque o anão, apesar de pequeno, ele tem esse poder do censor, né? De censurar aquela força que está lá presa. Esse gigante que está lá preso é o nosso inconsciente. E no nosso inconsciente está tudo. Está desde as primeiras impressões que a gente teve quando estava na barriga da nossa mãe, até tudo que você viveu e que você não lembra. Todas as experiências pelas quais você passou e que você não recorda. Mas tudo foi assimilado. E tudo está guardado lá. E o inconsciente quer sair e quer expor tudo isso. Né? Então, há técnicas, e é o que eu ensino na minha oficina, para você liberar esse inconsciente, permitir que ele coloque no papel, passe pelo papel tudo isso. E depois, então, você chama o anão, você coloca o anão sob o seu comando, você aprende a comandar os dois. E diz assim, bom, então agora o consciente, que é o anão, vem e vai lapidar aquilo que o inconsciente produziu. Essa é a grande questão. Então, na verdade, essa parcela de genialidade, ela está presente em todo mundo. O problema é que, assim, os gênios que surgiram naturalmente, eles surgiram por uma série de fatores, né? Desde a conjuntura em que eles viveram, o apoio familiar, ou ao contrário, né? A censura familiar, né? ou situações adversas, enfim, e questões de personalidade, ou questões até mesmo genéticas, né? Então, quer dizer, esses homens surgiram naturalmente, né? O caso mais assim exemplar para mim é o Shakespeare. Por quê? Porque o Shakespeare não tinha nem ideia do que ele estava produzindo. Ele não sabia que aquilo era genial e ele não escreveu tudo o que ele escreveu para publicar. Porque na época em que ele viveu, era impensável você reunir as suas peças, colocar num volume e publicar lá, peças de Shakespeare. Né? Ninguém imaginava fazer isso. Um contemporâneo dele, que agora não me lembro o nome dele, que era também um dramaturgo, tentou fazer isso e foi ridicularizado pela sociedade. Dizendo assim, o que é isso? Quem é você para querer publicar um livro? Né? Um livro que tem que publicar é um poeta, é um romancista, mas de teatro é divertimento. Então, agora, as peças passaram para nós por quê? As peças do Shakespeare. Por causa de dois amigos dele. 3 anos depois que ele morreu, os amigos foram, reuniram tudo. Disse, não, isso aqui precisa ser preservado. Nem viveu a glória da fama. E aí a coisa ficou. E por isso que a gente lê Shakespeare até hoje, por causa desses dois amigos. Caramba, porque 2 pessoas se juntaram. Se juntaram e decidiram. Porque, assim, pro Shakespeare, jamais passou pela cabeça dele que alguém no futuro poderia se interessar pelo que ele estava escrevendo. Nós temos uma situação parecida aqui no Brasil. Manuel Antônio de Almeida, por exemplo, quando escreveu Memórias do Sargento de Milícias, que é uma obra, um romance genial, ele escrevia com absoluto desprezo. Ele escrevia para ganhar um dinheirinho. Então, os amigos contam que ele ia para uma festa, deitava num divã, num sofá, apoiava o papel em cima da cartola e escrevia, enquanto o pessoal estava cantando, dançando, o capítulo que ia para o jornal. Tanto é que ele tem seguinte. um pouco de toque de desprezo, assim, no próprio livro. Um toque meio jocoso, assim. Exatamente. Então, assim, agora, vá ver as coisas que ele escreveu com pretensão literária. São horríveis. São horríveis. Agora, aquilo que ele escreveu de maneira absolutamente despretensiosa
é um negócio maravilhoso. São Que todo aquelas mundo lê até hoje. tradições engraçadas É louco, da né? vida. Exatamente. Agora, professor, há pessoas que deixam esse duende sair e aí liberam esse gigante Sim. e produzem coisas formidáveis. Sim. E aí eu não só estou falando dos gênios, eu estou falando das pessoas Comuns. mas que frequentemente produzem obras excepcionais, Sim, assim. sim. Não apenas literárias, como bons textos bem Claro, escritos textos, mesmo. ensaios, E outros. há pessoas que não, Sim, assim. sim. Quando o senhor olha, o senhor que tem uma vasta bagagem literária, quais são as... Eu sei que não dá pra gente colocar num pote, digamos assim, mas existem alguns contornos que me parece, pelo menos, são reconhecíveis, assim. Quais são os contornos de um bom escritor? O que o senhor diria que, olha, esse escritor é bom? Porque Sim. ele tem essas coisas que são fundamentais. Sim. Primeira coisa que me parece importante, né? Ele não abusar dos clichês. Tá? Quer dizer, ele ter consciência de que algumas expressões são lugares comuns. Tá? Então, se você vai dizer para mim que a lua parece, sei lá eu, uma bola de neve. Branca como a neve. Branca como a neve, brilhando na superfície do lago. Bom, assim, há infinitas outras maneiras de você falar da Lua sem precisar recorrer a esse lugar comum. Né? Segunda coisa, ele também não usa o jargão. Quer dizer, o que é o jargão? Né? O jargão é aquela linguagem que pertence exclusivamente a um determinado grupo social ou a uma determinada classe profissional. Tá? Então, é o que acontece, por exemplo, com a literatura marginal, né? Chamada literatura marginal. O sujeito escreve um livro só usando a gíria do bairro onde ele mora. Quer dizer, a coisa fica incompreensível. Fica universal. Né? Exatamente. Quer dizer, é impossível você ler. Né? Outra coisa, quer dizer, você tem a força da sua expressão, ela se baseia principalmente nos substantivos e nos verbos, e menos nos adjetivos. Ou advérbios também. E advérbios também. Bom, advérbio é um problema. Todo mundo acha que o advérbio sempre ajuda, e o advérbio sempre atrapalha. Né? Então, assim, ele precisa compreender a linguagem que a linguagem é formada por essas duas coisas. Pela ação, que é o que o verbo mostra, e pelo nome das coisas. Né? E trabalhando com esses dois elementos, ele consegue perfeitamente escrever. Né? Salientando alguma coisa por meio de um bom adjetivo, né? Bem escolhido. Né? Outra coisa, quer dizer, não procurar palavras difíceis. Né? Muita gente tem essa ideia errada de que escrever é necessariamente usar palavras difíceis. Quase um juridiquês. Exatamente. Né? O Jorge Luis Borges tem um grande exemplo. Né? Ele diz assim, quando eu comecei a escrever, eu acreditava que eu não podia repetir palavras. Então, se no primeiro parágrafo do meu texto eu usasse a palavra vermelho, e no segundo parágrafo eu precisasse me referir ao vermelho, eu não poderia usar vermelho. Tinha que ser rubro. Teria que usar rubro, ou carmim, ou qualquer outra coisa. E se no terceiro parágrafo eu tivesse novamente de mostrar o vermelho, não podia ser nenhuma das outras duas. Entendeu? Eu tinha que usar uma terceira. Isso aí depois, com o tempo, ele diz, eu comecei a perceber que isso era uma idiotice. Que assim, isso eu estava criando uma literatura absolutamente artificial. Por quê? Porque eu não estava usando aquele arcabouço de palavras que eu tinha, que era natural em mim. Né? Mas eu estava usando um dicionário de sinônimos. Né? Quase uma redação do Enem. Exatamente, é uma coisa assim. Né? Bom, já falei tanta coisa, o que mais que dá o contorno do bom talvez texto? Talvez... outra coisa. Você tem que ter bons amigos. A gente já viu pelo Shakespeare, entendeu? Bom, isso é importante. Isso sempre é importante. Bons amigos que gostem do seu trabalho. Assim, interessante. não se apegar a minorias de vanguarda, tá? A movimentos de vanguarda. Em que sentido? No sentido de que, assim... As modinhas. Não ficar seguindo regrinhas de modismos, de grupos de vanguarda, entendeu? Porque essas coisas passam, essas coisas morrem. Basta ver, por exemplo, o surrealismo. Quem é que hoje está preocupado em escrever como o André Breton,
dizia que era preciso escrever? Quem é que segue as regras do surrealismo? E quem é que lê surrealistas hoje? Ninguém. Isso está morto, enterrado e assim já virou pó. Mas, por exemplo, essas coisas passam, mas tem muitas coisas que ficam e que a gente costuma chamar de clássicos, Sim, né? algumas ficam. Mas, Sim. por exemplo, no surrealismo não ficou nada. Não, mas não estou nem comentando assim do surrealismo, estou falando mais dos clássicos sim, mesmo, sim, né? dos clássicos, Esses sim. clássicos que todo mundo precisa ler antes de morrer, aquela coisa toda. Eu queria Sim. te perguntar, né? Porque a gente ouve muito falar, né? Sim. Dos clássicos em literatura. O que faz de um livro ser um clássico mesmo? Por que eu chamo determinado livro de clássico e outro livro, ele qual que é esse limiar ali? Sim. Olha, é um limiar que muda muito conforme as épocas, tá? Mas, no geral, o que acontece? Primeiro lugar, o autor fala do local sem se prender ao que é local. Ele leva o drama local, ele transforma o drama local num drama universal. Tá? Ele faz isso numa linguagem que é a linguagem que, digamos que, abarca toda a linguagem conhecida naquele momento em que ele está escrevendo, no idioma dele. Tá? E ele trata desses problemas, né, desses problemas locais, de maneira universal, mas também com uma forma, um estilo que é atemporal. Tá? Quer dizer, que tem características do tempo dele, mas são tão perfeitas, são tão bem desenhadas, tão bem delineadas, que isso permanece para além dele. Eu consigo criar a ponte entre o tempo dele e o meu. Né? Exatamente, exatamente. Né? Então, por exemplo, você vai ler Madame Bovary, por exemplo, do Flaubert. Né? Quer dizer, tudo bem, quer dizer, o adultério hoje na nossa sociedade não provoca o escândalo que o romance mostra. Né? Quer dizer, nós temos aí medidas morais hoje que são muito mais flexíveis, né? Sem entrar no mérito se isso é bom ou não. Sim. Não vamos discutir isso. Adorei a sutileza da colocação. Mas, assim, o romance continua empolgante, continua marcante. Por quê? Porque a experiência daquela adúltera provinciana, né, numa cidadezinha no interior da França, e a relação dela, a relação que ela constrói entre o que ela imagina, o que ela deseja e o que ela é obrigada a viver no dia a dia, é uma coisa assim que todo mundo experimenta. É uma dor universal. É uma dor né? universal. Entendeu? E, claro, faz isso numa linguagem magnífica e que não é difícil, né? Que não é uma linguagem inalcançável. Tudo bem que Flaubert passava semanas procurando um adjetivo, mas ele não ficava procurando um adjetivo arcaico que mostrasse o quanto ele sabia bem a língua francesa, né? O quanto ele dominava o francês. Não, ele procurava a palavra que mostrasse efetivamente o que ele queria dizer. Precisão também parece um Exatamente. Um atributo fundamental. Precisão. Né? Por que a gente continua lendo Homero? Por que a gente lê a Ilíada, a Odisseia? Quer dizer, assim, você vai ler e aquilo não tem absolutamente nada a ver com a nossa realidade. Né? Quer dizer, a Ilíada, por exemplo, é uma história de guerra, é uma batalha infindável. Né? Quer dizer, é sangue por todo lado e com a ajuda de deuses nos quais ninguém mais acredita. Né? Quer dizer, que não tem nada a ver com a nossa realidade. E, no entanto, toda a experiência humana está lá. Os dramas que você vive hoje, assim, Homero experimentou tudo aquilo. Eles estão presentes ali. Quando Aquiles se recusa a participar da guerra, né, pelo problema que surge lá logo no início, quer dizer, aquela recusa, a maneira como ele se fecha em si mesmo, a dor que ele experimenta, depois a dor que ele experimenta quando morre um melhor amigo dele, tudo isso faz parte da nossa vida. Então, é isso que cria um clássico. Quer dizer, você pode falar assim, da entrevista que foi feita no estúdio da Brasil Paralelo numa tarde. Né?
E esse tema, que parece uma coisa tão simples, você pode transformar isso numa coisa absolutamente incrível. Não, tanto é que a gente vê, sei lá, os romances, os contos de Machado de Assis. O Claro. cara perdeu uma carteira. Exatamente. Sai a carteira. O que é isso, sabe? Pois é. Você, Missa do Galo, do Machado. Aham. O que é aquilo? Nem acontece Não nada. acontece nada. É espetacular. Entendeu? Quer dizer, fica lá aquele balé meio esquisito, né? Entre uma senhora de 30 anos e um adolescente que está esperando um amigo passar para chamar ele para a Missa do Galo, né? E não acontece nada. É, E, no entanto, mas gera eu- identificação. Mas- gera identificação por quê? Porque aquilo que o adolescente experimenta, Aham. né, a respeito do que ele vai pensar anos depois, porque quem narra a história é o adolescente anos depois do fato ter acontecido. A insegurança dele, né, é a insegurança de todo adolescente. Mas por que eu posso dizer que um Machado, por exemplo, é um clássico, Sim, né? E um Harry Potter, que foi um livro mundial, sim. sabe? Que Sim, inegavelmente foi um sucesso. Claro, sem né? dúvida. Mas por que eu não posso dizer o mesmo do Harry Potter, da J.K. Rowling, e eu posso dizer isso da Ilíada, por exemplo? Sim, de sim. Machado? Eu posso pegar clássicos com histórias fantasiosas Claro que pode. que tem essa questão da identificação. Sim, claro. Por que eu não posso falar que o Harry Potter não tem, sei lá, essa questão de identificação? Porque deve ter coisas ali dentro tem, também. não. Eu não sou leitor Sim, de sim. Harry Potter, Sim. assim, eu não conheço a história dos filmes e Claro, tal. claro. Mas tem muitas questões ali que são dramas Sim, humanos, sem dramas dos dúvida. jovens Claro, e tal. Por que claro. eu não posso falar isso do Harry Potter, então? Porque a linguagem é pobre. A linguagem é pobre. A linguagem é uma linguagem... Comercial. eu não ia usar esse termo. Uhum. Mas é uma linguagem simplista, é uma linguagem comercial. Compreende? Quer dizer, a mesma coisa são os best-sellers. Sidney né? Sheldon. Sidney Sheldon. Não, pelo Agatha amor de Deus. Quer dizer, Christie. eu até acho que é até preferível o Harry Potter. Quer dizer, são ótimos livros para entretenimento. Compreende? Agora, você não vai tirar deles necessariamente lições atemporais. Uhum. Esses livros não vão fazer você se aprofundar em você mesmo, entendeu? Mergulhar no seu eu e descobrir experiências e coisas que estão escondidas dentro de você Só um e que passatempo. você não tinha percebido antes. É só um passatempo. Sim. É só entretenimento. Aliás, um dos grandes autores disso é o Stephen King, Sim, que sim. tem um livro ótimo sobre escrita. E ele próprio reconhece que ele é um escritor de segundo time. Né? E ele nem tem aspiração de ser. Não. Ele sabe perfeitamente a posição dele. Assim, olha, a minha literatura é uma literatura de segundo escalão, de segundo time. Agora, ele é brilhante no que ele faz. Né? Quer dizer, Tudo então, que ele assim, escreve é sucesso, né? então, assim, é uma coisa... É preciso... O grande problema qual é? Indo para um outro lado dessa questão. É que os autores, hoje em dia, não querem reconhecer isso. Entendeu? Quer dizer, Se colocar no lugar que eles estão. Exatamente. Eles escrevem como do segundo time, ou do terceiro, ou do quarto, ou do quinto, mas eles acham que eles são do primeiro time. Compreende? E se tratam e querem ser tratados como se fossem do primeiro time. E ficam ali reverberando na Exatamente, bolha deles a exatamente. genialidade que eles pretendem ter, Exatamente. né? E com a ajuda da mídia. Né? Isso está acontecendo hoje, professor? Claro, a mídia, aqui no Brasil, pelo menos, nasce um gênio literário a cada semana aqui, segundo os jornais. Se você for seguir os jornais, você tem um gênio a cada semana. E o senhor que é crítico literário fica chateado lá, Não. pensando que marmota. Não, Falando de literatura brasileira, o que Diga. a gente tem de bons livros aqui? Atual? É, Puxa, não sei. Você essa- pode puxar um pouco mais. Essa é a pior das perguntas, hein? Nossa, mãe. Ou não, ou às Não, vezes não. fazer um É, passeio pela isso, literatura não. inteira. Vou puxar a sardinha para minha brasa. Aham. Um aluno meu acabou de lançar o primeiro volume da trilogia de romances dele, que se chama As Massas. Tá? E é um romance incrível. O nome dele é Daniel Lyer. É um romance maravilhoso. Então, assim, é uma coisa linda. De agora. Né? De agora. Fresquinha. Saiu faz 15 dias o livro. Inclusive tem o prefácio meu. Olha É só. uma beleza de livro, uma beleza de livro.
E ele é um exemplo também enquanto comportamento de escritor, de disciplina, de trabalhar de maneira sistemática, né? E em Portugal, por exemplo, tem um escritor fantástico, José Luís Peixoto. Infelizmente não tem muita receptividade aqui no Brasil. Nossa, mas eu nunca tinha nem ouvido falar. Ele é incrível. Leia um livrinho dele chamado Morreste-me, que é o primeiro livro dele, que é um livro assim absolutamente lindo, né? Absolutamente lindo. E claro, tem algumas outras pessoas boas, né? Por exemplo, tem uma contista do Sul que eu gosto muito, a Cíntia Moscovici. É uma contista do Rio Grande do Sul que tem trabalhos muito bons. E deve ter mais gente por aí, com certeza. O problema é que a lista dos que escrevem mal é sempre maior, né? Que acaba suplantando a lista dos que escrevem bem. Por falar em livros, professor, o senhor tem 5, né? Tenho 5. Comenta conosco seus livros. Então, olha, os livros nasceram depois de muita reflexão a respeito do que o Ortega y Gasset fala no livro dele, Meditações do Quixote, né? Porque o Ortega tem essa frase clássica dele dizendo que eu sou eu e as minhas circunstâncias. E se eu não salvo as minhas circunstâncias, eu não salvo a mim mesmo. Né? E eu meditando sobre isso, eu comecei a perceber o seguinte, que eu só gostava de ler literatura universal. E assim, e como as minhas experiências com a leitura dos brasileiros sempre foram, na sua maioria, muito ruins, né? Então, assim, eu me recusava, né, enquanto crítico, eu ficava fazendo a crítica só dos grandes livros, né? Eu disse assim, não, eu preciso seguir o caminho inverso. Eu preciso reler a literatura brasileira, né? Inclusive aqueles autores já consagrados e tudo, com um novo olhar. Né? Porque, assim, se eu não der conta da minha circunstância, eu não vou dar conta de mim mesmo. Quer dizer, vai ser uma forma de compreender melhor a minha própria posição. Nossa, foi uma autocrítica profissional ali, né? Que legal. Nasceu disso. Então, eu fiz esse projeto de começar a reler os grandes prosadores brasileiros. Não só ficcionistas, mas também ensaístas. Então, 3 dos livros tratam disso. Quer dizer, o primeiro, que é o Muita Retórica, Pouca Literatura, que eu começo com o José de Alencar, e vou até Graça Aranha. Palavras gordas e ideias magras, né, professor? Magras, eu amo isso que o senhor fala. Quem falava era o Álvaro Lins. O Álvaro Lins. Foi um grande crítico brasileiro. Infelizmente esquecido também hoje, né? Cara excepcional. Depois o segundo foi Esquecidos e Superestimados, né? E o terceiro foi Percevejos, Ideólogos e Alguns Escritores. Que aí eu chego aí até o início da década de 40. Né? Agora estou preparando o volume seguinte. De 40 para frente. De 40 até 50 e pouco, mais ou menos. Né? A ideia é ter mais 2 volumes. Então, eu faço uma análise, e, claro, é uma análise que destoa, né, daquilo que, digamos, é a voz geral, né, daquilo que se aprende no cursinho, do que você aprende na faculdade. Nós somos gênios da nossa literatura. Exatamente, né? Quer dizer, eu tenho Tem muita gente superestimada. Pois aí. Falando nisso, quem é que é superestimado e quem é que é esquecido? Olha, um cara extremamente superestimado que devia ser esquecido é o Raul Pompeia, por exemplo. Você vai ler o Ateneu, aquilo é muito chato. É chatíssimo. Nunca terminei. Nunca dei conta. Assim, ele escreve numa linguagem jurídica. Né? Quer dizer, a única coisa que salva naquele romance é o início. E tem uma história interessantíssima, porque o primeiro parágrafo é ótimo. As primeiras linhas são excelentes. O problema é o resto do livro. Não, mas aí que tá. Você veja como é o problema que um escritor enfrenta quando ele não tem autocrítica. Descobriram na Biblioteca Nacional, não me lembro o nome do crítico agora, o início original do romance. O primeiro início que o Raul Pompeia escreveu. Bom, e é igualzinho ao resto do livro. Ou seja, é chatíssimo também.
E aí, quando você pega o livro, ele, por algum motivo, ele transformou aquele início numa coisa que é maravilhosa. É um dos melhores inícios da literatura brasileira. Vais conhecer o mundo, disse-me meu pai, à porta do Ateneu. Quer dizer, e ele é como se estivesse abrindo a cortina de uma peça de teatro. Aquele início é lindo, mas ele não conseguiu fazer isso no romance todo. Outro cara superestimado, né? Graça Aranha, com Canaã. O Carpo, aliás, tinha uma frase ótima, porque o Graça Aranha nasceu no Espírito Santo. Então, o Carpo dizia, olha, nasceu no Espírito Santo, mas não recebeu o Espírito Santo. Espirituoso. Então, e é verdade, quer dizer, porque o livro é uma colagem de cenas, algumas até interessantes, mas assim, é uma verdadeira loucura, quer dizer, toda a ideia que ele tem de Brasil e de coisa, né? Bom, e assim Tem vários. Tem vários. E esquecidos, eu adoro que o senhor sempre resgata Gustavo Corsão para nós. Sim, Gustavo Corsão, que é fundamental e que é completamente esquecido. Completamente. Mas assim, sabemos por quê, né, professor? Claro, afinal de contas é católico, né? E literatura católica é proibida, né? No Brasil. Não, o Corsão é uma coisa maravilhosa, né? E não só na ficção, né? Os ensaios dele. Ele tem um ensaio sobre Machado de Assis, que é uma das coisas mais lindas que existem. Né? Aquele das vacas, aquele livro é espetacular. Também é espetacular. Eu até esqueci, 4 alqueires e uma vaca, né? Não, o Corsão é absolutamente genial. E você veja, era um engenheiro, né? Engenheiro químico, se não me engano. Trabalho protocolar, né? Até nem lembro. Mas eu esqueci todos esses anos aí até ser resgatado. Eu até acho que quem resgatou foi o professor Olavo, ou não? Não, foi o pessoal da SEDET, né? Da Vida Editorial. Foi de um outro escritor também. Herberto Salles. Isso, mas tinha um outro, agora fugiu o nome dele. Era um nome composto, se eu não me engano. Que ele falou, cara, todo mundo tem que ler isso aqui, sabe? Sim. Ninguém tá lendo isso aqui. Mas é isso mesmo. Mas são essas figuras, assim, que... E o senhor comenta tudo isso no seu livro. Sim, comento. Esses esquecidos e esses supervalorizados. Esses supervalorizados. Um caso de supervalorizado também, que é muito curioso, né? É o Lima Barreto, né? Quer dizer, o Lima tem coisas bonitas, tem coisas interessantes, mas por que todo mundo valoriza ele? Porque ele, além de ser um ressentido, né? O que é uma coisa que está muito em voga hoje, né? Todo mundo é vítima hoje em dia, não é verdade? Se você não for vítima, tem alguma coisa errada com você. E, além disso, ele era de esquerda, né? Então, enfim. Fazia sentido. Professor, a gente vê muito... Eu acho isso engraçadíssimo, inclusive, que pessoas que querem se aventurar na escrita, até aquele livro do Darlin Poe, aquele Podres de Mimados, começa falando isso. Eu falei, gente, é exatamente isso, vou levar para o professor Rodrigo Gurgel. Pessoas que querem ser escritoras e aí elas querem ser tão absolutamente originais que elas não leem. Exatamente. Porque se elas lerem, elas vão se contaminar. É verdade. Existe Faz sentido isso, professor? Olha, mas a questão não é tanto da contaminação, a coisa é pior. Existe esse problema lá. Mas existe um outro problema que eu acho que é mais grave. Tá? Aliás, foi por causa desse problema que eu comecei a dar cursos online. Explica para nós. Eu tinha um amigo, um jovem amigo, que queria escrever, tinha vontade de ser escritor e frequentava a minha casa, aqui em São Paulo, e eu procurava orientá-lo, tudo, e ele foi fazer um workshop com um desses escritores contemporâneos. Né? Era um workshop de 2 dias, um sábado e um domingo. Bom, e ele voltou assim, completamente alucinado dessa experiência. Ele disse assim, Rodrigo, quando começou a aula, o cara foi no meio da sala, subiu numa cadeira e começou a gritar dizendo o seguinte, que todos nós, antes de começar a aula, tínhamos que esquecer tudo o que já tinha sido produzido em termos literários na face da Terra. Que nós tínhamos que pensar como se nós fôssemos os primeiros escritores na face da Terra. Adão, o escritor. Exatamente. Nós estávamos inaugurando a literatura universal. Quando eu ouvi aquilo... Uma vibe quase coach. Eu falei, ele falou, mas não é possível. Eu falei, bom, mas isso é um absurdo.
Porque a única maneira de vocês se tornarem escritores é assim. É apagando o passado. É se desligando de tudo que já foi feito. Eu disse assim, bom, nós temos 2 problemas aí. Nós temos assim, um método errado, que vai levar inevitavelmente o cara para o naufrágio. E segundo, nós temos um mau caratismo tremendo. Porque assim, não é verdade. Né? Quer dizer, é o que o T.S. Eliot fala num ensaio maravilhoso dele, que ele diz o seguinte: quando você senta para escrever, você não percebe, mas toda a tradição literária escreve com você. Segura a pena. Segura a pena. Tá? Quer dizer, você não tem como escapar disso. Sim. Não é uma questão de escolha, né? De você querer ou não querer ser influenciado por Homero ou por Virgílio. Não, o problema é que a influência deles tem persistido no decorrer dos séculos. E isso, mesmo que você nunca tenha lido nenhum dos dois, isso te marcou de alguma forma, né? Indiretamente. Então, percebe? Quer dizer, nós temos aí um problema de desonestidade. Tá? Quer dizer, você está levando os jovens a cometerem um erro terrível, que primeiro vai transformar eles em péssimos escritores, né? E segundo, vai fazer com que eles se desliguem da tradição literária, que é o maior tesouro que nós temos. Né? Então, você veja, e aí depois vem essa ideia que você falou, quer dizer, o sujeito acha que se ele lê, ele vai ser contaminado. Mas essa contaminação, ela é positiva. Né? Quer dizer, todo escritor, quando começa a escrever, ele se inspira em alguém. Até para formar imaginário, né? Claro, quer dizer, ele vai fazer... Assim, e é inevitável que isso aconteça. Eu lembro quando eu era jovem, eu fui ler Proust. De repente eu estava escrevendo aqueles parágrafos imensos. Aí me dei conta, falei, não, espera um pouco, isso aqui não sou eu, isso aqui é Proust. Né? Então, se você tem essa capacidade de se afastar, né, e ler a coisa que você está produzindo com seus próprios olhos, então o que acontece? Começa um processo de assimilação do estilo desses autores, você absorve eles e você transforma na sua voz. Que é o lance do próprio anão que você comentou lá, né? Do próprio sensor ali, de você olhar para algo que você fez. Tem muitos escritores, né, que fazem esse experimento, né? Eu não sei se isso é algo documentado, se é uma técnica. Tipo assim, cara, pegou lá, escreveu não sei quantas páginas, ele deixa o texto descansar lá. Aí ele depois de uns dias ele pega e volta, ele lê, ele fala, putz, isso aqui tá uma bosta. Isso aqui é uma bosta, exatamente. Isso aqui rasgou, jogou farol, tipo, não, legal, ele conserta ali, mas com outra cabeça, entendeu? Mas a escrita é isso. O escrever, na verdade, é reescrever. Constantemente. Perfeito. Agora, isso é um verdadeiro absurdo, né? Um verdadeiro absurdo. Professor, nós tivemos um baita podcast aqui há um tempo, foi ao ar recentemente, do professor Fernando Pestana, que inclusive ótimo. É seu fã. Sim. Maravilhoso. Professor de gramática normativa, autor de livro e tudo mais. E ele trouxe uns números que talvez nós todos já intuamos, já saibamos que existem, mas talvez a gente não saiba, assim, em termos numéricos mesmo, né? Vendo ali no papel como eles são terríveis, nefastos, que são os números do analfabetismo funcional no Brasil. Sim. Então, nós temos um número imenso de analfabetos funcionais. Em termos de domínio proficiente mesmo da língua, nós temos só 12% da população. Então, eu fico me perguntando se não são só esses 12% que estão aptos, por exemplo, a serem seus alunos. Sim. O senhor acha que quão grande é este problema hoje para a produção da literatura? Olha, eu acho o seguinte, eu acho que a questão do analfabetismo funcional tem 2 lados, tá? Ele tem um lado que é um lado que eu considero perigoso. Por quê? Porque ele é uma expressão que se difundiu na internet e nas redes sociais e virou desculpa para tudo. Né? Então, por exemplo, eu tenho pessoas que me escrevem Perfeitamente bem, me escrevem uma mensagem no direct do Instagram e diz assim, e ao final elas dizem, então, acontece que eu sou um analfabeto funcional e eu gostaria que o senhor me orientasse. Eu respondo, meu filho, assim, depois desta mensagem de 10 linhas que você escreveu, é claro que você não é um analfabeto funcional. Sim. Então, para de arrumar desculpa para não escrever, né, e começa a escrever, porque você não é analfabeto funcional.
Né? Depois tem um outro problema. Tem um problema de uma falha no entendimento do que é a leitura. Por quê? Porque há também uma ideia disseminada de que quando você vai ler um romance, quando você fecha o romance, você precisa lembrar de tudo o que você leu. Você é doutor naquele romance. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Quer dizer, o que fica de um romance de 1000 páginas, assim, são algumas impressões que você teve, né? 1, 2 ou 3 cenas que te marcaram, com as quais você se identificou, né? Quer dizer, talvez dos 30 personagens do romance, 1 ou 2 que chamaram mais a sua atenção por algum motivo específico, né? Agora, você não vai lembrar de tudo e nem deve se preocupar em lembrar de tudo. Mas há essa preocupação. Quer dizer, eu recebo muitas mensagens. Uma preocupação do escritor. Não, do leitor. O sujeito acha que, depois que ele leu um capítulo de 10 páginas, como ele não consegue contar em minúcias tudo o que aconteceu no capítulo, ele acha que ele é um analfabeto funcional. Olha Eu só. disse, meu filho, você não é um analfabeto funcional. Você é uma pessoa normal. Você é uma pessoa absolutamente normal. É assim com todo mundo. Entendeu? Então, assim, quer dizer, agora, eu não conheço o problema do ponto de vista desses números, desses dados. O que eu sinto, que eu percebo na minha realidade, com os meus alunos, com os meus seguidores, é que, assim, o problema é menor do que a maneira como ele é pintado. O senhor não acha que hoje esse seja o maior impeditivo para que haja bons escritores, por exemplo? Não. Sinceramente, não acho. Sinceramente, não. Mas aí você falou, por exemplo... Eu acho que... Diga. Não, você comentou da pessoa que escreve e aí ela fala, eu sou analfabeto funcional, você chega e fala, não, você não é, vai escrever, para de ter desculpa. Claro. Mas escrever o quê, professor? Tipo, qualquer coisa... O que ele quiser, claro. Poesia, diário, como começar isso aí? Essa é a questão. Isso é fundamental. Quando você começa a escrever, você não pode se preocupar com o gênero literário. Ah, não, eu vou sentar agora aqui... Vou escrever... E vou escrever um soneto, um ensaio, ou um romance, ou um conto, ou um soneto, entendeu? E o meu tema vai ser, sei lá, o funcionamento do sistema vago simpático. Sabe como é? Não! Começa a dizer o que você quer. Ah, mas eu não domino métrica, não conheço métrica e quero escrever um poema. Então, assim, pensa que um poema ele precisa ter ritmo, precisa ter musicalidade. Escreva o poema, comece a escrever. Só pensando nisso e mais nada. E devagar você vai lendo outros poetas, vai conhecendo as questões de versificação, as questões técnicas, e você vai, então, se aprimorando. Né? Mas fazer, né? Exatamente. O que eu vou escrever? É um conto? É um romance? É uma crônica? Não interessa. Conte a sua história. Conte a sua história da maneira mais autêntica que você puder. E o que vai acontecer? Se você for autêntico, se você for sincero, se você disser aquilo que você quer efetivamente dizer, né, e não aquilo que o escritor que você gosta disse, né, o que vai acontecer? Você vai contar a sua história. E você vai perceber, bom, eu resolvo ela em 50 páginas, em 5 ou em 1000. Né? E aí, então, você vai saber o gênero que você está escrevendo, ou não. Quer dizer, isso não tem importância. O importante é você contar o que você quer contar, com absoluta liberdade. Mas eu acho que o grande problema que nós temos é esse. As pessoas ficam criando chifre em cabeça de cavalo. Ah, não, eu só posso escrever, professor, quando eu dominar plenamente a gramática. Eu disse assim, meu filho, se você for esperar dominar plenamente a gramática para escrever, sabe quando você vai escrever? Nunca. Mas algum domínio também é bom ter, né, professor? Domínio, sem dúvida. Porque mas assim, o cara quer terrível. ser um Napoleão Mendes de Almeida, compreendeu? Sim. Não, mas assim, eu falei assim, meu filho, Machado tinha dúvidas em relação à crase. Quem corrigia o texto do Machado todo dia era a mulher dele, pô. A Carolina. A Carolina. Então, assim... Não começa, seja menos. não começa a colocar empecilho para desculpar
o fato de que você, na verdade, é um baita de um preguiçoso, entendeu? Ah, não, só posso escrever quando eu souber latim. Nossa Senhora! Depois que eu ler os escritores latinos... Em latim? Em latim, eu estarei apto a escrever. E assim, vocês riem, mas está cheio disso na internet. De gente que pensa. É mesmo? Cheio de gente que fica criando essas Regras. essas regras, esses problemas que não existem. Agora eu tô pensando na galera de casa que está nos ouvindo, por Sim. exemplo, e está com um pensamento totalmente oposto a esse, né? Sim. Porque isso aí são pessoas que querem começar a escrever e ficam colocando empecilhos. Mas eu tô pensando na galera que, tipo assim, cara, eu sou, sei lá, eu sou físico, eu sou matemático, eu sou professor de educação física, eu sou, sabe, eu tenho uma profissão aqui que não é ligado na área ali de literatura, dessa ficcional, clássica, etc. E, cara, por que eu preciso, professor, tipo assim, escrever? Por que eu preciso ler algo que não seja da minha profissão? O que isso vai melhorar na minha vida, na minha parte acadêmica? Trabalhar, ganhar dinheiro, Cara, vou ficar eu sou lendo engenheiro, Tolstói. entendeu? Claro, Porque eu tenho que claro. ficar lendo Moby Dick aí, Mas olha, entendeu? Dom Quixote, essas assim, coisas. eu posso assegurar para essas pessoas que elas vão ser melhores advogados, melhores engenheiros, melhores físicos e melhores médicos se elas lerem e escreverem. Com absoluta certeza. Por exemplo, um médico, né? Quer dizer, a interação dele, qual é a base da profissão dele? É a interação dele com o paciente. Quer dizer, se não existir isso, né? Mesmo que ele seja um cirurgião, que ele não só receba o cara, ele entra na sala, abre a barriga do sujeito e opera. Só. Quem cuidou do resto todo foi o clínico. A interação dele com os pacientes vai se modificar completamente. Ele vai ganhar uma sensibilidade, uma compreensão do que é o ser humano. Uma disposição para fazer o que faz, Também, né? entendeu? Que ele, certamente, ele até pode ter hoje, mas pode ser melhor. Pode ser ainda melhor. Tá? E a mesma coisa em relação à escrita. Quer dizer, se depois de um longo tratamento, atendendo um paciente, sei lá terminal, que desde o início do tratamento ele sabe que não tem futuro, mas ele se dedica integralmente, ele dá tudo de si, né, para tentar ganhar da natureza, né, ganhar a batalha contra a natureza. E ele, no final, é derrotado. Se ele colocar essa experiência no papel, né, não precisa necessariamente ser publicada. O que vai acontecer? Ele vai aumentar a autoconsciência dele. Ele vai se lembrar disso pro resto da vida. Ele vai se lembrar do resto da vida. Ele vai rever momentos em que ele poderia talvez ter agido de outra maneira. Né? Ele vai se questionar a respeito do comportamento dele enquanto profissional, enquanto médico. Compreende? Quer dizer, assim, ele não precisa se tornar um escritor. Ele só precisa ampliar o mundo dele. O mundo interior e o mundo exterior. Parece que o mundo vai ganhando outro colorido, Exatamente. né? A impressão que eu tenho, houve uma época em que eu não lia nada, assim. E parece que o mundo fica meio cinza. Depois que eu povoei, assim, o imaginário e olha que eu não sou uma leitora, que eu não chego nem um zilionésimo do senhor. Eu leio ali pouco por dia, sabe? Muito, pelo E amor aí de Deus. parece que eu olho e eu vou vendo as pessoas nas suas camadas de Claro, complexidade, sabe? exatamente. Ninguém é simplista, ninguém é só bom, só mal, Exatamente. inteligente, burro, Exatamente. interessante, desinteressante. Exatamente. Esse é um outro ganho, porque o cérebro das pessoas funciona assim, né? De maneira maniqueísta. Né? Quer dizer, ou uma pessoa é boa ou uma pessoa é ruim. Não, a realidade é muito mais complexa, meu filho. Tá? Quer dizer, você olha para a realidade e não vê as coisas. Mas a partir do momento que você começa a se treinar na leitura e na escrita, você vai começar a perceber coisas que você não via. As pessoas são cebola, né? Entendeu? Tirando as Exatamente, camadas exatamente. ali. Aliás, é uma frase que eu sempre repito. O escritor precisa ser, acima de tudo, um mestre da atenção. Né? Isso é fundamental.
Por quê? Porque se você está atento para a vida, você vai perceber coisas que você não percebe. Que legal. Agora eu quero jogar uma pergunta capciosa aqui. Eu já até sei qual que é. Já É aquela, sabe, não, você diz capciosa. Os idosos do meu tempo, quando eu era jovem, eles diziam a pergunta de algibeira. Olha, Aquela de pergunta que já vem algibeira. escrita nossa. no ursinho do colete. E o cara abre, lê, já vem preparado. Eu quero saber, professor Rodrigo Gurgel, entendeu? Porque estamos falando aqui de literatura clássica, da importância de ler livros, Sim. etc. E falamos, né, dessa diferença dos clássicos para essa literatura mais de boteco, vamos Sim. dizer assim, né? Essa coisa mais vendável, Panfletária. isso, Sim, mais famosa, né? Agora, é preferível eu ler um livro ruim? Livro ruim, a gente citou alguns aqui. Sabrina, Sim, professor. entendi. Livro horroroso, entendeu? É melhor eu ler um livro horroroso do que livro nenhum. 50 tons de cinza ou nada, professor? O que é melhor? 50 tons de cinza ou não? Assim, eu vou responder com uma pergunta. Aham. Tá? Você vai almoçar. Você entra no boteco, senta e pede um PF. Aham. Para quem não é de São Paulo, PF é um prato feito. Já vem o prato montado. Com arroz, feijão, bife, Pô, quem não salada. conhece PF aí, pelo amor de Deus. Em outras regiões do Brasil pode ter outro nome, né? Quando você olha para o prato, certo? Por entre o arroz e o feijão, surgem duas antenas enormes. Ah, meu Deus do céu. Você come? Assim, entendi. Come? Não como. Não come. Pois então. Então é preferível não comer. É preferível Mas é não proteína. Tem gente que vai falar proteínazinha. ler. Entendeu? Joga de mas canto ali. aí joga de já, canto. já é um problema Depende do tipo do inseto. extremamente pessoal. Depende aí, porque claro, se for às vezes só, a antena pode ser de uma formiga, Pode uma ser, formiguinha pequena, Não, minha mas são- mãe já vai falar que faz bem pra vista. Faz bem pra vista. Entendeu? Isso elas Aí eu falavam, não tenho elas problema. falavam, elas falavam. Agora, se for uma baratinha, não rola. A verdade é essa, entendeu? Quer dizer, não é tudo que você põe para dentro de você. Você seleciona o que você come, o que você bebe, o que você assiste. Né? Quer dizer, você exerce um tipo de filtro, né? Maior ou menor, mais intenso ou menos intenso no seu dia a dia. Sem esse filtro, você está morto. Né? Quer dizer, você não vai tomar água de uma garrafa de água que você encontrou no ponto de ônibus aberta. É. Né? É a mesma coisa. Sei lá se você estiver no meio do deserto do Saara, 3 dias sem beber e você encontra uma garrafa de água, é possível que você se sinta impelido a tomar daquela água. Mas num caso comum, você não vai tomar. Então, assim, é preferível que ela procure outra coisa para ler, não é? E, assim, as opções Não são falta. infinitas, né? Quer dizer, hoje, com a internet, todo mundo carrega a internet no bolso, com qualquer celular. Você escreve lá, né, num coisa no Google ou em qualquer programinha de inteligência artificial, né? Me indique os 20 maiores romances da história da humanidade. Ou os 20 melhores livros. Não estou dizendo que a resposta vai ser certa, né? Porque a inteligência artificial erra. Mas dos 20, uns 15 são efetivamente bons. Vai ter um filtro bom ali. Vai ter um filtro bom. É muito mais fácil ir lá no seu perfil, professor. Ou então isso, claro. Seu YouTube, tem Sim, trilhões sim, de sim. dicas ali. Então, assim, a gente precisa, né? A gente não Isso aí é pode coisa aceitar boa, né? passivamente. tudo. Agora, já na pergunta de algibeira também, que eu nem tinha preparado, mas me lembrei aqui desse negócio de selecionar os livros. Uma Sim. vez o senhor fez um post tão brilhante que eu fiz repostei o seu post no meu feed com a sua foto. Eu não sei se o senhor se Obrigado, lembra. obrigado. Que era o senhor falando que muito o... Isso vai ser polêmico agora, porque eu sei que várias pessoas joga. que nos na mesa, acompanham Laura aqui, Belém. nos acompanham, vão chiar a respeito disso. Mas eu acho sua opinião muito sensata a respeito disso. Queria ouvi-la. O senhor falando assim, que muita gente próxima do senhor, às vezes é bastante católica, por exemplo, e são pessoas que ficam com uns dedos, assim. Então, a pessoa, por exemplo, eu não vou ler Rubem Fonseca, porque Rubem Fonseca estimula o que tem de pior ali dentro da pessoa, né? Que é aquela coisa bruta, crua demais. Ou eu não vou ler, sei lá, algum escritor que desperte a ira, ou que desperte a luxúria, ou que desperte a inveja, porque eu estou deixando o meu espírito se contaminar com aquilo. E até eu vi várias pessoas citando passagens de santos, falando tanto que os santos eram cautelosos, ou vários deles, a respeito do
mesmo que coisas muitíssimo bem escritas, de alta literatura, para que não contaminassem a alma deles mesmo. E o senhor rebatendo isso, Claro. o senhor falando que grande besteira, é de Sim. uma imensa imaturidade. Exatamente. Então, quando a gente fala nisso de filtrar a literatura, há livros bem escritos, Claro. livros clássicos, mas que despertam em nós, por exemplo, a luxúria, a inveja, a soberba. Eu consumo mesmo assim ou é anteninha de barata, professor? Veja, o problema é o seguinte, não é que eles, como foi o verbo que você usou? Alimentam Alimento. a sua luxúria? Foi isso que É, você acho que foi. Então, não é isso. Né? Quer dizer, as pessoas precisam parar de enxergar a si mesmas como meras esponjas, sem vontade própria. Né? Quer dizer, é evidente que você vai ler Crime e Castigo do Dostoiévski. Você vai me dizer que depois que você leu as 50 primeiras páginas, você vai pegar uma machadinha Não. e vai sair por aí matando velhas que emprestam dinheiro a juros em cada canto da cidade de São Paulo? E as irmãs? Entendeu? E delas? a irmã depois, que por uma tragédia assistiu o crime. Né? É. Quer dizer, isso é um absurdo a gente pensar isso. Né? É um absurdo. Agora, a gente precisa também estabelecer limites. Né? Então, é justo, por exemplo, que os pais se preocupem com o que os filhos estão lendo. Quer dizer, só um completo idiota vai pegar o Marquês de Sade e dar para o seu filho de 12 anos ler. Né? Quer dizer, isso é uma coisa... esse sujeito é um verdadeiro criminoso. Por quê? Porque a gente sabe que Sade pode ter um estilo interessantíssimo, mas assim, ele é um poço de luxúria e nada mais. Quer dizer, em termos de conteúdo, ele não tem nada a nos oferecer. Né? Agora, se você começar a separar o que você pode ler e o que você não pode pelos pecados que estão presentes na literatura, você vai chegar a uma conclusão muito triste. Você não pode ler nada. Vira uma coisa Absolutamente escrúpulo, né? nada. Tá? Você não pode ler Machado de Assis. Tá? Você não pode ler Graciliano Ramos. Você não pode ler Zé Lins do Rego. Você não pode ler um monte de poetas que tem por aí. Tá? Os franceses, então? Todos. Os ingleses, os franceses, os russos, os italianos. Você não pode ler nada mais. E aí, tudo te afeta em algum grau. exatamente. Mas o problema é esse. O problema é que esses católicos, eles esquecem de uma coisa que é fundamental. Tá? E aqui vocês vão me perdoar, mas eu vou ter que entrar numa questão teológica. Tá? Eles se esquecem da graça de Deus. Entendeu? Quer dizer, a graça de Deus, ela é atuante. Ela é uma força viva. Tá? Quer dizer, se você é católico, se você acredita na graça de Deus, se você participa dos sacramentos, se você se confessa, se você comunga semanalmente, não vai ser um romance que tem uma cena perdida lá no meio, que insinua alguma coisa que vai transformar você num pecador. Tá? A não ser que você seja uma pessoa completamente irresponsável, completamente imatura, completamente fora da realidade. É. E parece que eu acho também Então, assim, que agora, esse é um problema que existe muito muito. também. Muito né? escrúpulo, exato. E acontece muito hoje isso em famílias que fazem homeschooling. Tá? Então, por exemplo, tem famílias que alfabetizam os filhos dando os escritos de Santa Teresinha de Lisieux para as crianças. Tá? E para ensinar matemática, elas não usam exercícios de matemática, elas usam o terço. Tá? Eu, por exemplo, peguei um material que me mostraram, uma amiga de Curitiba me mostrou, um material de um pessoal que faz homeschooling, que, assim, ela é professora de matemática e física. O material de física explicava o movimento, a questão da força que a gente aprende em física. Né? Você pega um papel, uma bola aqui, e joga a bola para acertar no lixo que está no outro canto. Quer dizer, tem toda uma fórmula para você calcular isso. Tem toda uma teoria. Não é? Enfim, a apostila de física desse grupo que faz homeschooling explicava que a bola, na verdade, ela saiu da sua mão e caiu na lata do lixo pela ação dos anjos.
Então, percebe? Quer dizer, gente, assim... Vai Já vira deturpando uma- o imaginário, então, vai assim, ficando meio ninguém louco. está dizendo que os anjos não existem. Não é isso, é uma outra questão. Quer dizer, você está simplificando a realidade e está simplificando de forma exagerada a própria obra divina, a própria obra de Deus. Quer dizer, Deus criou a realidade com essas complexidades que a ciência vai descobrindo passo a passo e vai fazendo com que a vida se aperfeiçoe de alguma maneira. Às vezes não dá certo. Você cria aberrações, cria bombas, cria armamentos, cria doenças, né, que são propagadas de maneira criminosa. Acontecem erros. Mas a verdade é uma só. Quer dizer, Deus nos deu a inteligência exatamente para que a gente descubra as É coisas. quase um contra-testemunho. Exatamente, e consiga discernir. Exato. Então, o grande problema que eu vejo é que muitos católicos querem viver numa espécie assim de angelismo. Sabe como é que é? Então, você fica meio que pairando acima da realidade. Mas é verdade. E você não toca na realidade, porque assim, aqui é perigoso. Suja as mãos. Suja as mãos. Entendeu? Sem se dar Claro. conta de que já estamos. Mas a verdade é que assim, Cristo fala exatamente o oposto. Né? Ele diz, olha, vocês são o sal da terra. Mas tem que estar na terra, né? Para ser o sal. Vocês são a luz do mundo. Ninguém acende uma lâmpada para esconder ela debaixo da casa, mas coloca no ponto mais alto para iluminar. Né? Se você entrar no site do Vaticano hoje, você vai encontrar pelo menos, acho que, 2 ou 3 homilias de papas elogiando Dante Alighieri. Isso aqui é uma descrição mais terrível do inferno do que a primeira parte da Divina Comédia do Dante? Agora, você vai me dizer que se você lê o inferno, você vai sair por aí cometendo os crimes que ele descreve, que aqueles condenados que estão ali cometeram quando estavam vivos? Então, assim, isso é uma maneira infantil, é uma maneira pueril de entender Imatura. a literatura, é uma maneira primitiva, né? Não, e eu tenho a impressão também de que se eu vejo o pecado de um personagem no livro, eu consigo reconhecer que ele existe em mim e eu fico mais cautelosa. Exatamente. Esperta. Mas é claro, tem que ser exatamente o oposto. É o que você disse, é perfeito. Depende da maturidade Então, também. nós temos pra ler, que, né? sabe, amadurecer essas questões, sair dessa coisa simplista. Eu tenho uma dúvida com relação a... Voltando um pouquinho, você falou das famílias homeschoolers, né? De ensinar os próprios filhos dentro de casa e tal. E tem uma vertente, acho que não só dos homeschoolers também, que é na hora de trazer literatura clássica para os filhos, você tem algumas literaturas que são mais adaptadas, né? Então são clássicos adaptados. Às vezes você não vai chegar para uma criança, vamos ler aqui Odisseia, entendeu? Mas eu queria saber o que você acha desses clássicos adaptados, se são confiáveis, se vale a pena ou se não. Você tem que ir direto para os clássicos mesmo. Veja, eu não tenho experiência com literatura infantil e literatura juvenil. As pessoas nas quais eu confio e que eu vejo que entendem do assunto, né, e são não só grandes leitoras, são mães de família e que fazem homeschooling, elas dizem que há adaptações que são excelentes, como há adaptações que são horríveis. Tá? São adaptações que são feitas com corte totalmente ideológico. Tá? Agora, por outro lado, qual é a experiência que a gente tem, né, com alguns escritores, com alguns críticos literários? Né? O George Steiner, por exemplo, né, o pai dele lia grego. Então, ele sentava toda noite com o filho e lia em grego para o filho a Odisseia e ia contando a história e traduzindo. E assim foi despertando na criança o interesse. Então, assim, se você pega, você não precisa saber grego, mas se você pega uma boa tradução da Odisseia, tá, e você tem a paciência de sentar com seu filho de 6 anos de idade, toda noite, ler um trecho e explicar para ele o que está acontecendo, isso é um tesouro inigualável, que nunca vai se perder mais. Né? O problema é que os pais, 90% dos pais não têm tempo
Nem preparo. Não tem preparo e não tem disposição também para isso, né? Somente nos grandes centros urbanos, quer dizer, fica uma coisa absolutamente impossível. Então, nessa hora, as adaptações funcionam, mas é preciso procurar boas adaptações, tá? Aliás, em termos de literatura infantil e juvenil, nós precisamos, assim, selecionar muito bem o que a gente entrega na mão das crianças e dos jovens, porque hoje, assim, está tudo contaminado, né? Tudo tomado, tudo... Felizmente, temos quem faça isso bem para nós hoje Exatamente. na internet, né? Temos gente que faz isso muito bem. Lorena Miranda Kutla, Sim. a Marcela Samartin faz muito bem. né? Aquela... Como é que é o nome? Tem assim, como os livros dos meus filhos, chama-se o perfil. Os livros dos meus Os livros filhos? dos meus filhos, Que legal, esse não conheço. Que é a Cristiana Costa Curta que faz. Também é excelente. Que, inclusive, boas dicas. ela conta da experiência dela na vida familiar mesmo. Que ela tem desde uma pequenininha de 6 anos, ou 5, ou 4, até uma que está entrando na faculdade agora. Então, ela vai contando o que eles estão lendo. Ela fala da experiência deles, né? E o que o senhor acha dos audiolivros? Essa é de algibeira também. Então, assim, eu não acho nada, sabe por quê? Porque, para mim, é uma experiência insuportável. Uhum. Pelo tem menos gente que o audiolivro... não consegue ler e aí, tipo, fica ouvindo o livro. Exatamente. E assim... Absorve Então, eu acho que tem 2 problemas. Uhum. Tá? Os audiolivros que eu ouvi, ou tentei ouvir, feitos aqui no Brasil, não precisa chorar, Lara. A coisa não é, Pega a câmera da Lara, tão dramática. Pra quem tá só ouvindo, eu vou acabar me sentindo culpado aqui. A galera que tá só ouvindo, falando de audiolivro, tem gente que só ouve pelo Spotify, né? Podcast, não Imaginando Lara em prantos aqui. Não, então veja. Quer dizer, primeira coisa, a leitura desses livros é uma coisa horrorosa o que é feito aqui no Brasil. Porque o sujeito lê com aquela impostação de ator de teatro do século XVIII, entendeu? Então, ele não consegue simplesmente ler com naturalidade. Não, ele quer interpretar o texto. E aí fica uma coisa horrorosa. Você não aguenta a segunda assim, página. Eu não quero que ninguém, que alguém interprete. Eu quero ouvir uma narração assim, a mais neutra possível, para que eu faça o julgamento daquilo que é importante ou não é. Então, a gente enfrenta esse primeiro problema. Gostei da pontuação. O segundo problema é o seguinte, quer dizer, ouvir o livro não é a mesma coisa que ler. Tá? Quer dizer, são 2 coisas completamente diferentes. E os ganhos que você alcança com a leitura, assim, estão infinitamente acima daquilo que você consegue absorver ouvindo. Porque o que você consegue absorver ouvindo é só a informação. Né? Mas, assim, o funcionamento da linguagem, as estruturas de linguagem, as possibilidades de uso da língua quando você for se expressar, enfim, tudo isso que a literatura te oferece em termos formais, em termos de texto, isso tudo se perde. Quer dizer, e inclusive a própria visualização, né? Porque uma coisa é você ouvir uma narração, outra coisa é você ver o texto... Imaginar, né? Disposto no espaço da página, com a divisão em parágrafos, com as pausas que o autor faz, né? Com a mudança que ele faz de ritmo de um tema para outro, de uma cena para outra. A pontuação que ele escolhe. Exatamente. Então, tem uma série de informações que você vai perder completamente. Então, audiolivro, para mim, é coisa de preguiçoso mesmo. O senhor sabe que... Ou então, quer dizer, eu estou exagerando, né? Mas, assim, eu tenho grandes amigos... Não, pode falar que é coisa de preguiçoso mesmo. Vai gerar um ótimo corte, professor. Vai, né? Não, mas eu tenho amigos que são brilhantes, são professores de filosofia e tudo. E o que eles fazem? Aquela literatura que eles querem consumir apenas para se informar a respeito de algo. Era então, isso que eu ia falar agora. Então, eu quero saber que negócio é esse de inteligência artificial. Quem inventou isso? Como é que funciona? Os prós e os contras. Então, eu compro um audiolivro e escuto enquanto eu estou caminhando da minha casa
até a Eu universidade. estou na academia, estou indo para o Eu estou trabalho. na academia, eu estou no trabalho, aí tudo bem, entendeu? Não vejo problema nenhum. Agora um crime e castigo, Não audiobook. Não dá. Perde. Esse tempo atrás eu tentei ouvir. Eu estava numa pegada de ouvir vários livros informativos americanos, porque a literatura americana, às vezes eu tenho literatura assim, informativa, né? Claro. Eu tenho a impressão quase de que ela é escrita já pensando em audiobook, Sim, sabe? sim. Porque Claro. é só informação ali, eles têm uma linguagem muito direta, muito clara. Aí eu fui tentar ouvir A Mão e a Luva, de Machado de Assis. Impossível, né? Impossível, não dá nem para entender É verdade. as nuances, o vocabulário. Agora, sabe uma coisa que me surpreendeu, professor? O Cristianismo Puro e Simples, por exemplo. Eu não sabia, mas ele foi escrito para o rádio. Ah, bom, sim. Aí foi uma experiência mas super isso, legal. Isso acontece muito, sem dúvida. Não é? Sem dúvida. Mas percebe, quer dizer, depois Outro intuito, ele né? passou pro texto, né? E aí a gente precisaria ver as mudanças que ele fez, porque certamente ele fez adaptações. É. Né? Quando ele passou do rádio pro texto. Agora, tem uma infinidade de autores que fizeram isso, né? E isso soa, às vezes, um pouco estranho para nós por causa da nossa cultura. Mas, por exemplo, na Alemanha, até hoje, as novelas radiofônicas Fazem um sucesso. sucesso tremendo. Eu comentei disso, as novelas, né? Eram As novelas. por rádio, antigamente. Existem programas em que os autores vão e leem os seus trabalhos. Olha só. Quer dizer, então, assim, a gente vive uma cultura completamente diferente, né? Exato. Por exemplo, aqui, aquele hábito que o americano, por exemplo, tem, né? De, no lançamento de um livro, ir para um grande teatro e fazer a leitura de trechos da obra dele. Isso eu aqui nunca vi isso aqui. É inimaginável. Né? Porque, primeiro, não vai reunir ninguém, né? Só em casos mesmo raríssimos, né? Porque a nossa realidade é completamente diferente. É verdade. Professor, conta para nós um pouquinho da sua vida privada. A gente quer saber da sua vida particular, pelo menos um pouco. O que impulsionou o senhor à literatura, mas e o que é que fez o senhor passar da literatura como um mero leitor para um professor de literatura? Sim. Como que foram esses trampolins em que a literatura foi se aprofundando na sua vida? Então, veja, os livros, eles sempre estiveram presentes de alguma forma na minha vida. Né? Então, por exemplo, na casa da minha família, meu pai, por exemplo, tinha uma biblioteca enorme. Isso, Jundiaí. Em Jundiaí, que foi onde eu nasci. Era uma biblioteca basicamente jurídica, mas tinha dicionários magníficos, tinha enciclopédias. Né? E nós, desde pequenos, nós somos 3 irmãos, né? Uma vez por ano, né, minha mãe pegava nós 3 e nós 4 tínhamos que limpar toda a biblioteca. Livro por livro, né? E os livros eram aqueles livros antigos, com capa de couro e tudo. Né? Então, você, além de limpar, tinha um produto que você passava para conservar o couro e tudo, etc. E tal. Então, quer dizer, eu acho que esse apego material ao livro, né? Esse respeito pelo livro, esse convívio com o livro, inclusive em termos sensuais, né? Quer dizer, isso também vai impregnando a sua atenção, vai vendo que você vai percebendo que aquilo, né, é uma coisa que tem alguma Você importância. vai pedir para um jovem de hoje em dia limpar uma biblioteca, acho que ele vai odiar Ele os vai odiar, livros, entendeu? pois é, mas a gente fazia Isso isso. vai de quando pessoa era para pequeno. pessoa, entendeu? Não, era uma outra. Imagina, eu estou com 64 anos, quer dizer, o tempo mudou muito, né? Quando eu tinha 8 anos de idade, se alguém batia na porta da minha casa em Jundiaí, a gente ia lá, abria a porta e atendia. Sim. Hoje ninguém faz isso mais em lugar nenhum, né? Então, o primeiro contato foi esse. Né? Depois, o que aconteceu? Eu comecei a descobrir os livros que existiam na biblioteca do meu pai. E ele tinha umas coisas que me fascinaram. Né? Então, por exemplo, ele tinha uma edição do Lendas do Sul, do... Como é que é o nome daquele escritor lá, daquele sulista que era... Agora esqueci o nome dele. Simão Lopes, né? Do Simão Lopes. Ele tinha aquele livro era todo... Na verdade, eram páginas soltas, porque era uma edição de colecionador, então tinham as gravuras com aquelas lendas todas. Então, assim, eu nem sabia ler ainda. Mas, assim, você ficava vendo aquelas gravuras, né? Então, assim, o Boitatá, né?
o Negrinho do Pastoreio, enfim, todas as lendas que o Simão Lopes recupera de maneira magistral, né? Ele é um baita de um escritor, eu acho ele incrível. Eu li aquela coisa, assim, de noite eu nem dormia, né? Sonhando com aquelas coisas terríveis, né? Ele tinha uma edição da Divina Comédia do Dante, com aquelas ilustrações do Gustave Doré, né? Que também é um negócio impressionante, né? Eu ficava folheando aquilo, aquele volume era maior do que eu, né? Então, assim, tudo isso foi criando, sabe como é? Foi criando, assim, eu lembro, por exemplo, meu pai lendo histórias para mim, do Tesouro da Juventude, ele me punha sentado em cima da escrivaninha dele e ele lia, eu com a perna para fora da escrivaninha, balançando, ele apoiava o livro em cima das minhas pernas. Então, eu acompanhava a história e olhava para baixo, via as ilustrações ao contrário, né? Ponta cabeça. Então, depois, o que eu fazia? Eu queria achar a ilustração e ver a ilustração para reviver aquela história que ele tinha contado, né? E assim foi, né? Então, por exemplo, como é que eu descobri Mil e Uma Noites? Na casa da minha avó paterna. Ela tinha uma edição linda do Mil e Uma Noites. E ela, assim, nunca me impediu de ler nada, né? E a edição era toda ilustrada. E quando eu comecei a ler, eu pegava aquele livro, passava a tarde lendo, e muitas histórias terminavam, né, com o narrador dizendo: e ele a possuiu por toda a noite. E eu virava para minha avó e disse: mas, vó, como é possível alguém possuir outra pessoa a noite inteira? E minha avó, né, na sua capacidade incrível de lidar com uma criança, né, diz assim: não se incomode com essas coisas. Não procure entender tudo. Tem coisas que você vai entender só daqui muitos anos. Não precisava mentir. O importante é você... A história é bonita, você está gostando? Sim. Continua Eu lendo. falei, não, a história é ótima, tem coisas interessantíssimas. O que eu estou entendendo aqui está ótimo. Está ótimo. Continua lendo, então. Continua Olha lendo. que maravilha, mas é uma sensibilidade, né? Pois de é. percepção que... Exatamente. Então, o que acontece? Quer dizer, você vai... Tudo isso vai formando, né, a sua consciência, vai formando você. É fatal, né? Depois me lembro, por exemplo, em Jundiaí, nós tínhamos lá, infelizmente fechou ano passado, recebi essa triste notícia, nós tínhamos o Gabinete de Leitura Rui Barbosa, que era uma biblioteca que não era nem particular, nem pública. Era uma instituição civil, uma espécie de uma ONG, vamos dizer, onde todos os sócios pagavam um tantinho por mês e você tinha lá, eles iam comprando os livros, você podia retirar, levar para casa, e na parte de cima era o setor de pesquisa. Então, imagina, assim, a minha adolescência inteira eu passei dentro do gabinete de leitura. Não só lendo e tudo mais, mas estudando também. Eu saía da escola e ia para o gabinete estudar, né, com aquelas enciclopédias maravilhosas. Foi lá a primeira vez que eu vi Carpo na minha vida. Nossa, o senhor já viu Carpo adolescente? Assim, há muito. Que legal, lá tinha a primeira professor. edição da história da literatura ocidental. Caramba, tinha lá. que Agora, esse legal. acervo todo, não sei o que eles fizeram. Deve ter ido para a Biblioteca Pública de Jundiaí, né? Então, assim, o que acontece? Quer dizer, é fatal, você vai se tornar um leitor. Você vai se tornar um leitor. Mas antigamente você falou de sair da escola e ia para o gabinete lá de leitura Sim. e tal. Antigamente você via os estudantes, né? Antigamente, eu lembro da Barça, por exemplo. Sim, Quem fez famosíssima. Delta La comprou Russa. a Claro. coleção toda da Barça, não sei quantos livros eram, assim, né? Uma capa vinho, assim, bonitona e tal, né? Chegava, as pessoas iam na tua casa, batia Exato, porta o da tua vendedor. casa, vendedor da enciclopédia Barça, não Exatamente. tinha Google, não tinha nada. Nada. disso. E as pessoas, elas faziam esse movimento, né? Os estudantes antigamente faziam esse movimento. Cara, sei lá, eu lembro que uma vez eu tinha que fazer um trabalho escolar. E aí de apresentar um negócio de biologia, assim, né? Tipo, caiu um animal lá pra mim, era o ornitorrinco, pra eu falar. Eu falei, pô, que porcaria é essa? Eu nunca ouvi falar desse treco, um bicho, pô, castor, com a boca de pato, com rabo de castor, mas é mamífero, sabe? Que porcaria é essa? Lembra? Bota ovo, entendeu? Aí eu lembro que eu fui numa dessas enciclopédias pra Claro, pesquisar, entendeu? exatamente. Então, tipo, tinha essa força de vontade, essa Exatamente. coisa, né? Hoje em dia não tem mais isso. Eu vou dizer uma coisa para você. Essa avó de quem eu falei,
era a mãe de meu pai. E assim, eles pertenciam a uma classe média, digamos, lá em Jundiaí. Mas a família de minha mãe era uma família de operários, né? Minha mãe, por exemplo, meu pai conheceu minha mãe quando ele entrou um dia na Drogazil e minha mãe era balconista da farmácia. Só, E dava um ele- belo romance. Hein? Dava, e ele se apaixonou por ela. Bom, e no fim casaram e tudo mais. Mas assim, você ia lá no bairro da Colônia, onde a família de minha mãe morava, que era um bairro de pessoas pobres, né? E você entrava na sala de minha avó, tinha lá uma estante com livros. Entendeu? Quer dizer, todo mundo lia. Meus tios liam, né? Minha avó lia. Minha avó, inclusive materna, lia fluentemente em espanhol. Me ensinou muito espanhol. Então, percebe? Quer dizer, não é que a pobreza era um motivo para você não ter conhecimento, para você não ter cultura. Né? Quer dizer, isso não existia. Quer dizer, eu estou falando da minha experiência, não estou dizendo que em todas as famílias pobres. E não quer dizer era nada. assim. Hoje em dia tem um monte de rico e não lê nada. Exatamente, Não tem cultura. exatamente. Né? Então, assim, eu convivi com isso, né? Sempre. Então, é fatal que eu começasse a gostar dessas O coisas. senhor fez letras? Eu fiz parte da faculdade, não fiz tudo. É mesmo? É mesmo, é. E fez algum outro curso antes? Olha, ou foi direto pra letras? eu fiz 1 ano e meio de filosofia, eu fiz 1 semestre de direito, eu fiz 3 anos de letras, eu fiz o que mais? Tem mais alguma coisa que eu fiz aí? Foi tateando ali. Fui tateando. Mas assim, eu percebi que assim, eu não precisava da universidade. Né? E Mas sua mãe não falava nada, não? Tipo, meu filho entrou na faculdade, já desistiu? não. Alguém? Então, eu também fui para Pô, o meu filho, seminário. mais um. Ele fez Também. seminário Ah, também. sim. Também fiquei no seminário. Então, veja, a experiência, por exemplo, eu entrei na PUC de São Paulo. Uhum. Eu comecei a cursar tudo, etc e tal. Você sabe que, bom, a PUC era aquela loucura, né? Deve ser até hoje. Quando começaram as aulas de língua portuguesa, a minha professora, Ana Maria Marques, que foi é uma grande professora, eu acho que ela está viva até hoje, foi inclusive reitora da PUC depois e tudo. Ela era professora de língua portuguesa. No primeiro dia de aula, ela deu um exercício para a classe. E disse assim, olha, eu quero que vocês façam uma resenha. Vocês têm 1 semana sobre o livro que vocês quiserem. Vocês escrevem e me entregam, que eu quero conhecer o nível de vocês. Tá? Bom, então, eu fiz uma resenha sobre A Fera na Selva, do Henry James, uma novela do Henry James que é magnífica. Bom, passou 1 semana, quando ela entrou na classe, ela devolveu os trabalhos, tal, né? Eu tinha tirado nota 10, aí vira ela, eu lá no fundão, né? Lá no fundão, a classe enorme. Mas assim, Rodrigo, você aprendeu a pontuar com quem? Uau! Eu falei, bom, me ferrei, porque assim, eu não sei com quem eu aprendi a pontuar. Mas eu tive uma luz acendeu na minha cabeça, né? Eu disse assim, olha, eu acho que eu aprendi a pontuar com Euclides da Cunha, professora. Porque, assim, a maneira como ele pontua, né? o excessivo uso de vírgulas, de tudo, isso me fez, talvez, acordar para a importância da pontuação. Mas, assim, pois você sabe que eu também aprendi a pontuar, mas com outro autor, que foi Eça de Queiroz. Assim, ela falou, e é exatamente essa a função da literatura. Nós aprendemos a gramática instintivamente lendo os grandes autores. E o senhor está dispensado das aulas. O senhor não precisa frequentar os 4 semestres, já vou dar aqui nota máxima para o senhor. Nossa! Então o senhor não precisa vir, não perca tempo, porque tudo que eu vou ensinar aqui o senhor já sabe. Bom, aí o que vai acontecer? Todos os alunos odiaram É isso você que eu a ia partir desse falar dia. agora. Claro. Todos os alunos odiaram o senhor. Não, aí ela virou para mim e assim, me convidou para participar de uma pesquisa que ela estava fazendo na pós-graduação da PUC, exatamente sobre criação de texto. Como é que o cérebro funciona quando você vai criar um texto.
E eu fiquei ajudando ela com aquela pesquisa, fui entrevistado para essa pesquisa. Quer dizer, como é que você faz as opções vocabulares que você faz? Né? Quer dizer, você faz de maneira que você consegue refletir, depois que você escreveu um texto, por que você usou um substantivo e não outro. E elas queriam penetrar nisso, entendeu? Então, o que aconteceu? Chegou um momento, e depois que eu fiz todos os créditos de literatura, e restava eu fazer a parte de linguística, que até hoje eu acho uma chatice sem tamanho, entendeu? Eu falei, quer saber de uma coisa? Tchau. Tchau, não aguento mais isso daqui. Acho isso aqui insuportável. Entendeu? A única pessoa que podia me forçar a continuar morreu, que era meu pai, entendeu? Que morreu, eu era jovem. Então eu me vi livre, leve, solto, e eu falei, olha, eu vou fazer a minha vida de outro jeito. E assim foi. E fui trabalhar no jornal, em Jundiaí, e lá comecei a escrever. Comecei a fazer resenha de livro. Legal. Comecei a Maravilha. escrever reportagem. Quem diria que você viraria o grande professor Pois Rodrigo então, Gurgel, é hein? inacreditável, Olha que coisa. né? Inacreditável. É incrível. E né? antes da gente encerrar, eu queria que você falasse um pouquinho desse teu curso de escrita criativa. Você acabou de lançar um curso. Isso, Né? exatamente. Como é que as pessoas também te encontram nas O redes melhor sociais? marketing do mundo. Não, o marketing desse curso foi maravilhoso. Não, Maravilhoso. O que foi É esses verdade. anúncios. O né? Arthur não. chegou aqui falando assim: Foi uma a coisa gente tem que impressionante. trazer o Rodrigo urgente. Não, Tá foi, muito olha, bom aquilo Porque ali. tu já Até não eu fiquei imaginava impressionado. o Rodrigo Gurgel fazendo o que fez. né? Sem senhor, dúvida. né? Não, nem Convenceram. eu. Como Nem te eu. convenceram? Sabe qual é o problema? O problema é assim, pode não parecer, mas eu sou muito bem-humorado. Quem que não parece como? O senhor é muito bem-humorado, claramente. Assim, eu tenho uma capacidade para me divertir, para rir, para me comunicar com as pessoas, que assim, que as pessoas me olham de longe, elas não fazem ideia. Sim. Né? Então, quando o pessoal começou, quer dizer, eu não sabia o que eles pretendiam fazer. Né? Quando o pessoal lá que cuida de vídeo e tudo, dessa minha equipe, começou a me apresentar os roteiros, para eu validar os roteiros, né? Eu comecei a perceber para onde a coisa estava indo e comecei a fazer umas alterações no roteiro. Eu disse assim, não vamos falar assim, vamos falar diferente. Fica mais engraçado assim, Aham. fica melhor assim. Descobrindo o lado copywriter. As pessoas te olham, claro, de longe, né? E já tem Claro. aquele estereótipo. Ah, o cara Exatamente. é um intelectual. Claro, O cara é do charutão, lá ele não Exatamente. faz, não conta piada. Puxa vida, é porque é uma das coisas que eu mais gosto. Entendeu? Bom, mas eu não fazia ideia de como eles iam editar tudo aquilo. Sim. Né? Então, muitas das coisas que estão naquelas campanhas, eu fiz separadamente. Então, eles vinham e diziam assim, olha, agora você pega esse negócio aqui, que é um lugar de pôr uma vela, que, na verdade, depois serviu para pôr a vela, mas era um negócio para tomar alguma coisa. Aham. E você vai colocar na boca como se você estivesse tomando e fosse assim uma coisa que você não uma poção mágica. E assim, eu tenho um lado teatral. Aliás, eu sempre quis fazer artes cênicas, né? A minha Olha primeira só. opção na universidade foi fazer artes cênicas. Eu só não passei porque eu zerei em química. E na FUVEST, antigamente, você não podia zerar. Aham. E, bom, então assim, eu pego lá o negócio e faço aquela cena como se eu tivesse, entendeu? Então tudo, quer dizer, aquela máquina de produzir fumaça, Pô, aquilo é Não, muito maravilhoso. bom. eu tinha visto Esse- aquilo, o que aquele- eu comecei a fazer? Eu comecei Esse a brincar anúncio com é aquilo. maravilhoso. Eu pegava Você aquilo. com óculos escuros. Ah, Exatamente, não. o que é isso? Aquilo não estava no script. Eu me encantei com aquilo, porque eu achei aquilo o máximo, era uma loucura. Eu comecei a sair carregando aquilo por tudo quanto é lado e jogando fumaça no estúdio inteiro. E me divertindo, e todo mundo se divertindo. Né? E aí os caras falaram assim, não, peraí, vamos aproveitar esse negócio. Vamos botar Esse um cara é óculos mais escuro. louco do que eu acho. Exatamente. Foi a conclusão do pessoal, entendeu? Mas é tudo o quê? E isso tudo nasceu também do quê? A equipe é muito unida. Aham. A equipe pensa como eu, tem os mesmos valores que eu. Então, e assim, eu confio na equipe. E eles confiam em mim. Então, aí fica fácil você fazer uma coisa dessas, entendeu? E foi um negócio incrível. Mas fala para nós do curso, então. Ah, então, o curso. A oficina de escrita criativa, essa última versão, eu não sei quando é que o programa vai ao ar,
Mas nós vamos fazer uma reabertura de carrinho, acho que a semana que vem. 2 dias para dar chance para muita gente que o cartão não tinha virado ainda. Ah, Então, assim, eu tenho oficina há 15 anos. inclusive, eu fui aluna de uma delas. É mesmo? Aham, É? aham. Puxa, que orgulho. É, Nossa, você não deve se lembrar, porque é muita gente que passa ali, mas Nossa. eu mandava coisa. Que maravilha. Né? Poxa, tá vendo só? Era vendo? muito legal. Nossa, isso é um prêmio de loteria para mim. Pô. A Lara, que é minha aluna. Imagina, o prêmio é Que meu. maravilha. Falei, gente, que jeito incrível de ver as coisas, sabe? Às vezes eu obrigado, fico Lara. querendo pegar seu chip emprestado. Parênteses, professor, você sabe que não são raras as vezes em que eu penso assim, são poucas as pessoas, tá, que fazem parte disso. Como que o professor Rodrigo pensaria isso aqui? Sim. Olha, eu penso no senhor. Já tô terminando, gente, que o povo tá no chat assim, deixa ele terminar de falar. Eu sei que o povo é assim. Eu penso no senhor, eu penso no professor Olavo. Olá. Eu penso no meu marido, que meu que marido legal. tem uma cabeça mais pragmática, Sei, assim, ele é sei. muito de resolver as coisas. São essas 3. E na minha psicóloga, Que que é legal. uma pessoa maravilhosa. Essas 4 pessoas conversam comigo o dia inteiro. O senhor tá na minha isso assembleia. É uma honra. Puxa, Aham, muito obrigado. É verdade. Nossa, qualquer dúvida pode me escrever. É pra ver se é isso que eu tô pensando mesmo, né? Você tem o meu WhatsApp, você até liga para mim. Então tá. Professor, como é que eu Muito resolvo isso obrigada. aqui? A gente conversa. Mas fecha parênteses, não quero te atrapalhar a falar do curso. Não, então, a oficina existe há 15 anos. Começou no salão de festas do prédio em que eu morava, aqui em São Paulo, no bairro de Santana. Então, os alunos, no sábado à tarde, iam para lá e a gente tinha as aulas e tudo mais, né? E foi muito interessante, porque tinha gente que vinha de Brasília assistir aula aos sábados comigo, gente que vinha do Rio de Janeiro, gente que vinha de Minas Gerais. Você começou presencial. Presencial eram 14, 15 alunos. Aí eu falei, bom, isso aqui está dando certo, né? As pessoas estão gostando. Né? Eu vou para o online. Eu já tinha cursos online. Sim. Tenho cursos online há 20 anos. Né? Se eu vou para o online, o que vai acontecer? Eu vou expandir, Escalar isso para aí. outros lugares, né? E a coisa pode ficar mais interessante ainda. Então, comecei a fazer os 2. Dava aula no sábado, à tarde, em casa, e quarta-feira à noite a transmissão online. E aí a coisa foi crescendo, né? E, claro, você vai... Sempre ao vivo, né? Sempre ao vivo, sempre ao vivo. Isso eu acho incrível. Sempre ao vivo. Mas aí o que vai acontecendo? Você vai remodelando o seu produto, por quê? Porque você vai vendo as necessidades que as pessoas têm, você vai vendo os problemas que as pessoas têm. Então, a oficina nunca ficou parada, estanque, nunca foi a mesma versão. Né? Até que nós chegamos nessa versão deste ano, que é a versão mais completa, né? Que são 51 aulas. Caramba, bastante coisa. E aí, então, nós gravamos tudo em alta definição. Ficou um negócio assim de cinema. E vamos fazer encontros ao vivo no decorrer da oficina para esclarecer as dúvidas dos alunos. Né? Os tempos de cada aula variam muito? Assim? Não. É meia hora, 40 minutos cada aula. Pô, mas é muita coisa. É muita coisa, é muita coisa. Mas, assim, ela está assim, numa versão que é... Assim, você sai... Você começa aprendendo a liberar o teu gigante. Voltando ao início da nossa conversa. Claro. E sai produzindo texto. E sai produzindo um texto, assim, com base num exemplo meu, da minha vida. Eu pego um texto meu, uma crônica minha, e mostro como eu construí, a partir dos exercícios que eu ensinei no início da oficina. Então, ela tem o percurso completo para escrever. Então, eu acho que agora a gente chegou no modelo que é o modelo ideal. Né? E o melhor de tudo, quer dizer, o acesso, que antes era de 1 ano, né? Agora é vitalício. Nossa! Então, assim, a pessoa tem muito Pode acesso assistir bom, quantas hein? vezes o quiser. resto da vida. Quanto que custa, professor? Que Mauro pergunta. Está custando agora... A oficina sempre custou R$ 2.990. E para essa turma, eu estou dando um desconto de R$ 1.000. Não, 1990. E você pode dividir Dividir também. em tantas vezes, Sim, 12 dois vezes. cartões. Bom, aquela coisa toda, né? Coisa boa. Mas ficou uma coisa magnífica. Espetacular, hein? E eu fiquei meio assim com a questão do acesso vitalício, né? Mas o pessoal que faz a minha produção, né?
o Arno Alcântara, né? Sim, um grande ar. Genial, né? Warner. Ele mostrou para mim, por A mais B, que era uma coisa que era interessante. Depois eu compreendi de uma outra forma essa questão do acesso vitalício. E aí, puxa vida, assim, o pessoal, a pessoa que se inscreve, ela vai ficar com uma ferramenta a qual ela vai poder retornar a vida inteira. É isso. Maravilha. Provavelmente ela vai fazer isso. É. Ela vai retornar. É, O senhor vai entrar na vida dela para ficar. Exatamente, Mas isso é o lindo da coisa, né? É lindo. E como é que as pessoas te encontram nas redes sociais, professor? Olha, o lugar onde eu mais estou presente é no Instagram, hoje, né? Então, Rodrigo Gurgel 12. Esse 12 não tem nada a ver com a cabala judaica, não tem nada a ver com os 12 apóstolos, nem com as 12 tribos de Israel, porque assim, essas perguntas chovem na minha cabeça. Mas por que 12? Por que 12? Esse 12, porque assim, eu sou Rodrigo Gurgel 12 e minha mulher é Mimi Gurgel 13. Então, eles ficam fazendo relações, entendeu? 12. Eles acham E quem é que tem. 11? Entendeu? E o Eu 14? falei assim, gente, não tem nada. Quando eu entrei no Instagram, já tinham 11 Rodrigo Gurgel. Eles me deram o Rodrigo Gurgel 12 e eu aceitei isso. Mais nada. Entendeu? Não, Então, mas essas teorias da conspiração são muito mais legais, entendeu? Porque falar, tinha outros 11, Rodrigo. Exatamente. É sem graça isso aí, professor. Você tem que Pois inventar alguma não, coisa mais pra. Entendeu? Eu vou Porque criar alguma 12 coisa. é uma história que vem lá da minha avó, entendeu? Exatamente. Não, a avó Puxa. é pouco, a avó é pouco. Isso. Tem que ser assim a visita de um extraterrestre. Isso. E a me Mimi, comunicou. é petista. Isso, nossa, pelo amor de Deus. Não, aí é demais. Aí isso é motivo de divórcio. Não dá. E, então, é o lugar que eu estou mais presente. Né? No Eu YouTube abro também. caixinha de perguntas todo dia. Maravilha. E no YouTube eu estou fazendo uma live toda semana, além de todo um monte de aulas e de lives que estão lá gravadas e de resenhas de Conteúdo livros. não falta. Conteúdo tem, assim, aos montes. Né? Professor, se alguém entrar no seu Telegram hoje, ainda acessa aquelas aulas maravilhosas? Então, agora acessa e ainda tem uma novidade que eu vou contar mesmo em primeira mão aqui. Conversando com a minha equipe, a gente decidiu reavivar o Telegram. Oh, que legal. Mas não com áudio todos os dias. Porque aí... Na pandemia era todo dia. Era todo dia. Mas agora não dá mais, né? Aham. Todo dia. Então eu vou fazer um áudio por semana para o Telegram. Tá ótimo. Então vai ter uma live toda semana no YouTube, um áudio toda semana no Telegram e o Instagram todo santo dia. Maravilha. Ótimo. Perfeito. Larinha, pô, um baita. Não, baita bate-papo. A gente já tinha que ter Baita trazido o professor Rodrigo antes. Olha, foi uma alegria. Muito obrigado. Toda pelo nossa, convite. professor. Alegria. Vocês Tudo são nosso. incríveis. O senhor Fazem que um é. programa maravilhoso. Muito obrigado pelo obrigada. convite. Que privilégio recebê-lo. Manda um beijão pra Mimi. Muito obrigado. As portas estão sempre abertas, viu? Muito obrigado, meus queridos. Querido, boa noite. Boa noite, Larinha. Até a próxima. Até a próxima. Um beijo pra você e até a próxima semana. Nós vamos ser um negócio mais revolucionário do mundo, porque vai ser grande e ainda vai fazer o bem. A gente encontrou, talvez, um modelo de organização para influenciar a cultura, talvez o nosso modelo, dos nossos valores. Não tem como você produzir um efeito na sociedade sem trabalho, sem mão de obra. E eu, o Lucas, o Felipe, desde faculdade, desde novo, assim, a gente tinha sonho de empreender, se sentia numa outra vocação, assim, né? E eu dizia, cara, eu não quero fazer uma ONG que vai receber dinheiro, porque daí eu vou... Né? Esse modus operandi tem alguma coisa que não fecha. Tinha uns 10 mil reais ali guardado, botamos esses 10 mil reais, depois surgiu mais 13 mil e pouco. Ao todo, a gente investiu do bolso 13.800 reais. E ao todo, pegamos 94 mil reais de empréstimo. Então, foi isso, o investimento da Brasil Paralelo. Não tinha chance de dar certo esse negócio. E o que a gente fez? A gente falou assim, olha, tem alguns princípios. Primeiro, negócio privado. Tem que ser atrativo para as pessoas todas que não estão interessadas pelo tema. A gente tem que despertar novas pessoas para esse negócio aqui. Não pode receber dinheiro público, porque a gente já viu o embrulho que isso gerava, a dependência total sempre. A gente queria fazer algo que a gente acreditasse filosoficamente também, tinha essa pegada. Então a gente sempre... Até hoje, a gente nunca fizemos um apoio a nenhum político. Mesmo as nossas críticas sempre são críticas históricas, ponderadas, etc.
conscientes, não é uma coisa fervorosa, ideológica. E nós tínhamos esse perfeccionismo de fazer um negócio que fosse didático, como era essa apresentação aqui. Olhou para as pessoas e falou assim, olha, isso aqui vai ser o maior negócio de conteúdo do Brasil, talvez do mundo. Nós vamos ser o negócio mais revolucionário do mundo, porque vai ser grande e ainda vai fazer o bem. Brasil Paralelo. Brasil Paralelo. Brasil Paralelo. Brasil Paralelo. Brasil Paralelo. Entramos em evidência aí no Brasil inteiro, viemos para São Paulo. O crescimento do negócio todo ele foi financiado com lucro. Nunca tivemos nenhuma rodada de investimento, nunca tivemos nenhum fundo interessado, nada. A nossa área de produção é muito eficiente, comparada ao mercado de audiovisual em geral, né? A gente faz aí 2, 3 meses, né? Você levanta um filme, às vezes gasta 200, 300 mil no máximo e geralmente algumas milhões de pessoas assistem. Produzimos mais documentário que qualquer produtora dessa que pegou dinheiro do Estado. Sempre mais baratos. Então, sempre mais barato, sempre com muito mais audiência, sempre mais rápido e com conteúdo bom. A gente acredita que a educação através do entretenimento é um belo caminho. No fundo, hoje a gente percebe que a gente é uma empresa de educação, mas de uma nova educação. Né? Uma empresa que olha para esse mundo de entretenimento, de vídeos e internet e fala assim, olha, nós vamos educar através disso aí. Como é que eu vivi até agora sem alguns conhecimentos que aprendi com vocês? Eles são como se fosse uma luz, né? Em contraponto, é de extrema importância. A gente educa com entretenimento.